Olá, estudante! Tudo bem com você? Bem, estamos de volta aqui no segundo vídeo da série Programando, Lógica de Programação com a linguagem Go. E hoje a gente vai falar sobre entrada e saída e um pouquinho de memória RAM. Vamos lá? Bem, a maioria dos softwares que você utiliza, ele promove uma interação entre você e ele. É o que a gente chama de interação homem-computador, interação humano-computador, IHC. Qual que é a ideia? Você dá algum tipo de dado para ele, que a gente chama de entrada, e ele te devolve alguma informação, algum outro dado processado, que é o que a gente chama de saída. Por exemplo, quando você usa lá o aplicativo da calculadora no seu celular ou no computador, você vai informar os números, qual é a operação, e ele te devolve o resultado. Quando você faz uma pesquisa no Google, você informa qual é a consulta que você, quer saber, e a saída é os resultados. Então, perceba que você sempre vai ter uma entrada de dados e uma saída. Então, quando a gente está aprendendo programação, é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Como aqui a ideia é aprender uma programação básica, que vai sim te dar base para você fazer coisas maiores, como um site, uma aplicação web, uma aplicação mobile, uma API, por exemplo. Se você não sabe nada disso que eu estou falando, dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar. A gente aqui vai trabalhar com uma interação bem básica, que todo mundo que já aprendeu, quase todo mundo que já aprendeu programação na vida, começou com isso, que é a interação via terminal, o console, que é basicamente o dispositivo, o mecanismo de entrada e saída de dados mais antigo que a gente tem aí, quando a gente fala lá dos primeiros softwares, lá nos sistemas DOS, Unix dos anos 80, 70, e aí vem para cá, antes de chegar às interfaces gráficas lá com Windows 3.11 e por aí vai. Apesar de aparecer uma coisa um pouco defasada, aqui pra gente vai ser perfeito para entender justamente esses conceitos básicos, mas entenda que até hoje em dia existem muitos scripts que estão executados ali em terminal de linha de comando. Quem é desenvolvedor ou um DevOps que sabe, Ou um DBA também. Mas vamos lá. Aqui a gente tinha criado lá na aula passada essa pasta, exemplo aquecimento, e hoje eu criei essa pasta chamada entrada-saída, e eu já abri ela aqui no VS Code. Você viu como fazer isso lá na aula passada. Vamos criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de exemplo 01.go. Bem, vamos voltar lá para a aula passada. Lá na aula passada a gente fez um exemplo mais ou menos assim, Eu vou criar aqui o pacote main, a nossa função main, e aí a gente usou lá o pacote fmt, e usou uma função chamada println para mandar uma mensagem lá mais ou menos assim, Fala galera. Vou salvar, lembre-se sempre de salvar, E aí se eu executar esse cara, vai aparecer esse texto, lá embaixo, fala galera. Pois bem, vamos começar do básico, que são essas funções, que imprimem coisas aqui no Go. Basicamente essas funções aqui do pacote fmt. Então a função println, é uma função que faz o print, ou seja, imprime uma mensagem, e ela tem esse sufixo ln, que significa line. Isso significa o quê? Que ela vai imprimir a sua mensagem e no final vai pular uma linha. Mas para isso fazer sentido, vamos colocar uma outra mensagem aqui. Eu vou copiar essa daqui, vou colocar aqui e vou mandar uma outra mensagem. Vou colocar assim, tudo bem? Interrogação, salva, vou executar de novo, e aí você vai ver, fala galera, pula uma linha, tudo bem. Então a função println, ela imprime uma mensagem aqui no nosso console, no nosso terminal, e sempre vai pular uma linha no final. Então perceba que aqui da primeira ele pulou uma linha, veio para a segunda e ficou um vácuo aqui, tá vendo? Que é basicamente o pulo de linha aqui desta outra. Pois bem, tem uma outra função que faz basicamente o que a println faz, mas não pula linha, que é a função print. Então, se eu apagar aqui esse ln, nós temos aqui a função print sendo utilizada duas vezes. Pois bem, salvei de novo, vou executar, e olha só, apareceu tudo na mesma linha, tem nem espaço em branco, perceba, entre essa mensagem e essa, e também não ficou aquele vácuo, depois, ou seja, não pulou linha. Se eu quiser ter um espaço aqui, eu vou ter que aplicar o espaço ou aqui, vou dar um espacinho aqui, vou salvar, vou executar, e aí ele deu um espaço, legal, ou eu apago esse espaço aqui e aplico o espaço aqui no início. Então salvo de novo e de novo, mesma saída, certo? Saída, olha só. Então, aqui, basicamente, a função print e a função println são funções de saída de dados, ou seja, é o programa trazendo algo para mim. Então, lembre sempre de saída como o software, o programa que você faz, informando algo para o usuário. É lógico que tem outros tipos de saída, a gente vai ver lá para frente, como gravar arquivos e tudo mais, que é uma outra forma de saída de dados, mas por enquanto, vamos para o básico.
Antes de eu passar para o próximo assunto, geralmente quando a gente utiliza aqui mensagens, né, no console, no terminal, tem alguns caracteres especiais que a gente gosta de utilizar. Eu vou falar sobre dois que são os dois mais utilizados, que são os caracteres de pulo de linha e o caractere de tabulação. Eu falei que a função println, ela sempre aplica, né, um pulo de linha no final, mas é possível também forçar um pulo de linha aqui no final utilizando a função print, utilizando um caractere especial. Esse caractere especial é o caractere /n. Então você vai utilizar a barra, essa barra tombada para a esquerda, eu nunca sei o nome técnico dessa barra, seguido ali imediatamente da letra N minúscula. Então se eu colocar esse /n aqui e salvar e mandar executar novamente, olha só, ele pulou uma linha após a primeira mensagem. No caso da segunda, como eu não coloquei o pulo, não tem esse pulo aqui. Se eu colocar o pulo aqui também, né, /n, tá aí, né, deixou aquele vácuo, ficou igualzinho como estava quando a gente utilizou os dois printlns, né? E eu posso aplicar quantos eu quiser e no ponto que eu quiser. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar outro /n, ele pulou duas linhas, então é um pulo de linha para próxima mensagem aparecer na próxima linha, mais um pulo extra, né? E eu posso aplicar onde eu bem entender. Então, se eu quiser aplicar aqui no meio, eu acabo quebrando a mensagem. Então, por exemplo, ao invés de um espaço, eu vou colocar um /n, vou salvar e ó, ele quebrou a mensagem. Bem, tem um outro caractere especial, o segundo e último que eu vou mostrar aqui, que ele, ao invés de pular uma linha, ele faz uma tabulação. Eu sou um pouco velho, eu fiz datilografia quando eu era criança, né? Então, se você não sabe nem o que é datilografia, basicamente era um curso que te ensinava a utilizar a máquina de escrever. Han passado 84 anos. Foi útil na minha vida? Bem, digamos que pelo menos eu aprendi a digitar um pouco mais rápido depois quando eu comecei a utilizar computadores, né? Mas antigamente era meio que básico, né? Você ter lá um curso de datilografia. Eu peguei bem o finalzinho da onda porque eu sou velho, mas nem tanto. Sei. Então, lá na datilografia, a gente falava muito sobre tabulação, pula linha, margem, tabulação. Se você já utilizou o Word, você já também aplica a tabulação, né? Usa lá a tecla Tab para dar uma tabulação. Bem, se a gente chegar aqui e utilizar a tecla Tab, por exemplo, ó, ele vai dar uma tabulação aqui e a tabulação que é determinada pelo editor de texto. Então, no caso do VS Code, isso pode estar configurado para 4 espaços ou 2 espaços em branco, por exemplo. Bem, se eu der essa tabulação aqui e executar, ele deu aqui a tabulação normalmente. Mas, ao invés de aplicar a tecla Tab, eu posso utilizar o caractere especial /t. Então, /t, ele vai aplicar uma tabulação. Então, eu vou executar aqui novamente, ó, perceba que a saída é exatamente igual. Ele também é cumulativo, então eu posso dar aqui quantas tabulações eu quiser, e aí ele vai refletir aqui na saída para o usuário, ok? Bem, só que no início eu falei sobre saída e entrada de dados, né? Então, o que é entrada de dados? Entrada de dados é o fluxo inverso, ou seja, o usuário informando algum dado para o programa. Por exemplo, no caso da calculadora, o usuário tem que informar quais são os números, né? Qual que é a operação matemática que ele quer realizar. Quando ele vai utilizar o Google, ele fala qual que é a pesquisa. Então, isso é entrada de dados. Então, vamos fazer um exemplo agora com entrada de dados. Só que aí é o seguinte, olha só, vai ter um problema aqui logo de cara. Eu vou criar aqui um novo script, que eu vou chamar de exemplo 02.go, e eu vou, assim como eu fiz da outra forma, a gente aprendeu lá na primeira aula, eu vou criar aqui o pacote main e vou criar aqui a função main e vai dar erro logo de cara. Olha só que interessante. Eu vou passar o mouse aqui e ele vai falar, ó, a função main, ela foi redeclarada neste bloco. O que acontece? Se eu voltar para o script exemplo 01, também está com o mesmo erro. O que acontece, gente? Dentro de um pacote só pode ter uma função main. Então, como esses dois arquivos estão na mesma pasta, estão aqui, pertencem ao mesmo pacote, né? Tá dando um conflito, porque por pacote eu só posso ter uma função main. Então, o que eu vou fazer aqui nos nossos exemplos de aula, né? Cada exemplo eu vou criar dentro de uma pastinha diferente. Então, eu vou vir aqui, ó, clica aqui fora e vou vir nesse ícone aqui de nova pasta e vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de exemplo 01. E eu vou clicar e arrastar aqui com o botão esquerdo do mouse o arquivo exemplo01.go aqui para dentro. E aí, até para não ficar redundante, eu vou renomear aqui simplesmente para exemplo.go. Pode ver que o problema sumiu em ambos os scripts. Bem, vou fechar aqui esse exemplo Go e vou clicar aqui fora, novamente, para tirar a seleção de qualquer arquivo. Vou clicar aqui em nova pasta e vou criar a pasta exemplo 02. E aí eu vou arrastar aqui o exemplo 2 Go aqui para dentro e
também vou renomear aqui para simplesmente exemplo. Agora a gente pode continuar. Bem, vamos lá então. Eu vou fazer um programa que vai fazer o seguinte, eu vou pedir para o usuário informar o nome dele, né? O programa vai perguntar qual é o seu nome e tal, o usuário vai digitar e aí ele manda uma mensagem de boas-vindas, seja bem-vindo fulano, ciclano, né? Ou seja, um nome que o usuário informou. Primeiramente, eu preciso mandar uma mensagem para o usuário falando o que ele tem que fazer, né? Então, no caso, eu quero que ele digite o nome dele. Então, eu vou utilizar aqui novamente o pacote FMT, pode dar um enter aqui para ele importar, ponto, println, digite o seu nome, 2 pontos. Legal, então estou pedindo para ele digitar o nome dele. E aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque o usuário vai digitar o nome dele, mas a gente tem que guardar esse nome dele em algum lugar. Porque depois eu quero reutilizar esse nome para mandar aquela mensagem no final. E para tanto, eu preciso guardar o nome dele na memória RAM do computador do usuário. Mas afinal, o que é memória RAM? Entenda que a memória RAM é a memória onde todos os programas são executados dentro do computador. Então, o processador, ele faz o processamento das instruções, né, que o programadora colocaram lá no programa, só que para tanto, este programa ele precisa estar ali na memória RAM para que o processador possa processá-lo. Você já deve ter ouvido alguém falar a seguinte frase: o computador está travando, né? Eu acho que precisa de mais memória. Ou o celular está travando, acho que precisa de mais memória, né? Pois é, quando a pessoa fala essa frase, ela está falando da memória RAM do dispositivo, do celular, do computador, né? Então entenda que quanto mais memória RAM, mais softwares, mais apps podem ser executados ao mesmo tempo. Porque o sistema operacional do computador ou do celular, ele vai dividir ali, compartilhar, né, esse espaço da memória RAM com todos os apps que estão executando. Quando tem muito app em execução, vai sobrar menos memória RAM para cada um utilizar. E é aí que começa a travar. Então, por exemplo, você pegou lá um celular antigo com 1 GB de memória RAM, por exemplo, e quer utilizar os apps que todo mundo utiliza, vai chegar uma hora que vai travar, né? Por quê? Porque o próprio sistema operacional já está utilizando, precisa de um pouco dessa memória RAM, porque o sistema operacional também é um software, e aí quanto mais apps estiverem utilizando, menos memória RAM sobra para cada um, e aí trava mesmo. No caso dos nossos programas, a gente vai utilizar muito pouca memória RAM, né? Porque cada variável, eu vou falar um pouco mais para frente sobre tipos de dados, o quanto que cada tipo de dado ocupa, né, no computador, mas mesmo assim entenda que eu preciso guardar esse nome do usuário na memória RAM, e aí tem um outro problema, que é o seguinte: a memória RAM é como se fosse o deserto do Saara, e quando você vai gravar, por exemplo, o nome do usuário, é como se pegasse uma agulha e jogasse lá dentro do deserto. Se você não souber onde essa agulha parou, você nunca mais vai achar. Então, se eu pegar esse nome do usuário e simplesmente jogar na memória RAM de qualquer jeito, então ferrou, eu nunca mais vou conseguir recuperar esse nome. Então, para gravar esse nome do usuário, eu preciso criar o que a gente chama de variável. Então, a variável é um espaço na memória RAM em que eu conheço tanto o endereço desse espaço quanto eu dou um nome para identificar esse espaço. Então vamos lá, eu vou criar uma variável aqui utilizando a palavra reservada da linguagem Go, var, seguido de um nome para a variável, então eu vou chamar aqui de nome, e aí é o seguinte, vai ficar vermelho aqui, eu vou passar o mouse por cima, ele vai falar, ó, tá faltando o tipo da variável ou uma inicialização para ela, vou dar um valor para ela. Bem, dar o valor não dá ainda, porque eu preciso ler esse valor do usuário, o usuário vai ter que me informar, mas eu devo falar qual que é o tipo dessa variável. Bem, essa variável vai guardar um texto. Na programação, a gente chama texto de string. O que é uma string, né? Uma string é basicamente um conjunto de caracteres. Então, pela teoria do conjunto, um conjunto pode ter nenhum elemento, um único elemento ou vários elementos. Então, quando a gente fala sobre strings, a string pode ter nenhum caractere, um único caractere ou vários caracteres, tá? Então aqui eu vou utilizar a palavra reservada string para falar que aqui eu tenho uma variável do tipo string. Porém, ainda está vermelho. Vou passar o mouse aqui por cima e ele vai falar o seguinte, ó, a variável nome foi declarada, mas não foi utilizada ainda. Pois é, na linguagem Go, se você declara uma variável, mas não utiliza ela, isso é considerado um erro e esse programa não compila. Se eu tentar executar isso aqui, tá lá, ó, o nome, né, foi declarada, mas não utilizada, ou seja, não executou, não compilou. O próximo passo aqui é o seguinte, já que eu já falei para o usuário o que ele tem que fazer, já tenho um lugar na memória RAM para guardar esse nome que ele vai me digitar, eu preciso fazer a leitura desse nome. Não quer fazer a leitura, é fazer com que a entrada, né, que o usuário possa entrar com esse nome aqui no meu programa. Então eu vou utilizar novamente aqui o pacote FMT. Existem várias formas de você fazer a leitura de dados do usuário, mas vou utilizar aqui
a função scanf. Essa função scanf, ela é utilizada da seguinte forma. Como eu vou ler aqui uma string do usuário, eu vou abrir aspas e vou colocar aqui o wildcard, né, o coringa, percentual S, informando que a scanf vai fazer a leitura de uma string. No caso, vai ser ali o nome do usuário e tem que ser gravado na variável nome. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula, espaço, nome. Só que aqui é o seguinte, não basta eu colocar o nome da variável, porque o que a scanf faz? Ela vai fazer a leitura da string do usuário e jogar nesse espaço de memória, né, que eu batizei de nome. Para eu jogar nesse espaço de memória, ele tem que saber qual é o endereço de memória dessa variável. Então, para informar qual é o endereço de memória dessa variável, eu vou colocar aqui este e comercial na frente aqui, grudadinho com a variável nome. Então, o e-comercial aqui, seguido da variável nome, basicamente está passando para a scanf o endereço de memória da variável nome. Para saber mais sobre endereços de memória, é interessante que você estude mais sobre sistemas operacionais, tá? É um assunto bem complexo. Mas entenda que cada espacinho de memória tem um endereço. Então, estou passando aqui para a scanf. E aí, novamente, né, esse percentual S, coringa ou wildcard, informando para a scanf, ó, você vai fazer a leitura de uma string do usuário. Então, como que vai funcionar isso? O usuário vai digitar o nome e quando ele pressionar Enter, acabou a leitura. A função scanf vai pegar o que ele leu e vai armazenar na variável nome. E agora eu posso montar a minha mensagem. Então, fmt printf, vou utilizar aqui a função printf, já explico por quê. Não teve nenhum exemplo com ela ainda, né? Então, seja bem-vindo, vírgula, percentual S novamente, exclamação, vírgula. Vou colocar aqui nome. Então, olha só, a função printf, ela é uma impressão formatada. Funciona assim como scanf, né? Que é a leitura formatada. Assim como a gente utilizou aqui o wildcard, né, percentual S, para poder jogar o valor que está sendo lido do usuário para a variável nome, no printf eu faço o fluxo inverso. Então eu coloco esse percentual S falando, ó, vai vir um valor de algum lugar e vai ser injetado aqui. Então, obrigatoriamente, após a vírgula, eu tenho que informar aqui de onde vem esse valor, no caso da variável nome. E aí eu posso executar esse programa para testar, só que tem um porém, tá? Se eu tentar executar ele aqui dessa forma mais simples, né, simplesmente clicando aqui para executar, ele vai ser executado aqui nesse output. Só que o terminal output, como o próprio nome dele diz, né, output saída, ele só sabe fazer saídas. Então, se eu clicar aqui e executar, ó, digite seu nome. Ele não faz entrada, né? É apenas output. Então eu vou parar isso aqui e vou executar de uma das formas que a gente aprendeu lá na outra aula. Então, go, run. Só que agora eu tenho que entender o seguinte, né? Aqui ele está na raiz desse projeto, entrada e saída. Ele tem que entrar na pasta exemplo02 e depois acessar esse script exemplo.go. Então vou colocar exemplo02 barra exemplo.go. Para não precisar digitar tudo, você pode utilizar aqui os atalhos do próprio terminal. Então, por exemplo, se eu começar a digitar aqui exemplo e pressionar a tecla Tab, ele vai sugerir aqui, no caso, a primeira pasta. Eu posso trocar aqui para 2, dou o Tab de novo. E se eu der o Tab mais uma vez, como ali só tem um arquivo, ele já vai sugerir o arquivo exemplo.go. Então, bem mais fácil do que se digitar, se você vai pegando essa manha aqui devagarzinho. Bem, vou dar um Enter, digite seu nome, Sidney, vou dar um Enter, seja bem-vindo, vírgula, Sidney. Então, ele fez, aqui a gente tem um exemplo tanto com saída quanto entrada de dados. Antes da gente terminar essa aula, vamos falar mais um pouquinho sobre variáveis aqui na linguagem Go, né? Como a gente viu nesse exemplo, para utilizar a variável, eu tive dois passos, né? Ou seja, eu declarei a variável, então aqui isso a gente chama de declaração, e depois eu joguei um valor, né, para dentro dessa variável, ou seja, eu armazenei um valor dentro dessa variável. Para poder memorizar, depois eu vou colocar todos esses exemplos no repositório, que deve ter aí o link nos comentários. Eu vou botar um comentário aqui na frente desse cara. O que é um comentário? É basicamente uma anotação que você coloca no código. Então, // declara a variável nome. Os comentários, eles não são compilados, tá? Não são executados, enfim. Então, o comentário ele não afeta em nada o código da programação ali, né? Do seu software. É interessante usar documentários toda vez que você quer fazer alguma anotação no código. Isso é muito importante, principalmente para quem está aprendendo, né, a programar. E aqui eu vou colocar armazena o nome do usuário na variável nome.
E aí na hora que eu salvar pode ver que ele dá essa organizada aqui, né? Bem, então aqui no caso a variável nome foi declarada para depois ela ser utilizada efetivamente, né? Mas quando você já sabe qual é o valor, né, que a variável vai receber, você pode declarar ela junto com uma inicialização. Então, por exemplo, digamos que eu queira aqui, eu já tenho o nome do usuário, eu quero falar para ele, né, seja bem-vindo, fulano de tal, à série Lógica de Programação com Go. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada série, né, e vou atrelar esse valor. Bem, eu posso fazer isso em 2 passos, né, como eu fiz ali. Então, por exemplo, var série string, e aí eu chegaria aqui, série, recebe, lógica de programação com Go, por exemplo. E aí eu posso, seja bem-vindo à série percentual S, vírgula, e aí eu vou colocar aqui o nome da série, seguido aqui pelo nome do usuário, né? Então aqui eu colocaria série, vírgula, nome. Por quê? Porque primeiro aqui a gente vai ter, né, o nome da série, seguido aqui pelo nome do usuário. Então, se eu executar isso aqui novamente, para não precisar digitar tudo de novo, clica aqui no terminal, seta para cima do teclado e Enter. Vou digitar aqui de novo, né? Sidney. Seja bem-vindo à série Lógica de Programação com Go, vírgula, Sidney. Então, primeiro aqui, esse percentual S é para trazer o valor da variável série para cá. O outro percentual S é para trazer o valor da variável nome para cá. Mas, nesse caso aqui, em que eu já sabia qual é o valor que vai armazenado na variável série, eu não preciso fazer isso aqui em 2 linhas. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou apagar aqui essa primeira linha, aqui no VS Code, Ctrl Shift K para apagar. E aí, nesse caso, passar o mouse aqui, ele vai falar, essa variável não foi declarada. Mas no Go eu consigo declarar uma variável e inicializá-la ao mesmo tempo, utilizando, ao invés desse operador igual aqui, né, que é o que a gente chama de operador de atribuição, não é o igual da matemática, né, o operador 2 pontos igual. Então, o operador 2 pontos igual, ele faz 2 coisas. Ele declara uma variável e já inicializa. Esse operador só pode ser utilizado a primeira vez que eu dou um valor para essa variável. Então, veja só. Eu vou executar aqui novamente. Vou colocar aqui, Luana, seja bem-vindo à série Lógica de Programação com Go, Luana. Se eu quiser trocar esse valor, por exemplo, digamos por algum motivo eu quero alterar o valor de série, né? Então, série... Aí eu não posso utilizar novamente o 2 pontos igual. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar, né, corte e costura, por exemplo, ele vai dar um erro aqui falando, não tem nenhuma variável nova aqui do lado esquerdo, essa variável já existe. Então, nesse caso, quando eu quero dar outro valor, eu vou apagar aqui, ok? Então, eu uso simplesmente o operador igual, que é o operador de atribuição. Então, este operador é o operador de atribuição e declaração de variável, e esse aqui é simplesmente o operador de atribuição. Bem, espero que você tenha aprendido alguma coisa nesta aula. Não perca a próxima aula, onde a gente vai se aprofundar mais aí na lógica de programação com a linguagem Go. Nos vemos por lá. Um grande abraço.